continuando o nosso bate-papo, acho que eu vou entrar num tema que eu acho que é o tema que teve muito destaque quando a gente fala de rede social, das mídias de modo geral, né? Que foi a endometriose, né? A endometriose no nosso meio sempre foi uma coisa muito intensa, né? Mas eu acho que popularizou, talvez seja essa palavra. Eu acho que esse ano foi o auge dela, né? Com algumas pessoas famosas reconhecendo ou admitindo, seja lá qual for a ordem, que tem a endometriose. Enquanto às vezes alguns pacientes falam, já tem há tanto tempo, quando a pessoa anunciou. Mas enfim, acho que a nossa bate-papo aqui é mais pra gente entender algumas coisas que às vezes os pacientes trazem, que acho que a primeira grande pergunta é por que se demora tanto, apesar de, cara, a gente como ginecologista tem quantos anos já a gente fala de endometriose, né? Sim. Talvez pro leigo seja uma coisa mais nova, que tenha aparecido agora. Mas há tanto tempo na nossa formação de ginecologista, ela tá aí, né? Por que a gente demora ainda tanto para dar esse diagnóstico? Eu acho que, em primeiro lugar, porque a gente normalizou a dor menstrual, então se assume que é normal a mulher morrer de cólica durante o período menstrual e, na verdade, não é. Você ter algum desconforto é normal, mas você deixar de fazer alguma coisa no período menstrual porque você está com dor não é normal, isso precisa ser investigado. É claro que se isso for uma coisa transitória, se isso for uma coisa autolimitada, tudo bem. Mas se não for, né, se for uma coisa persistente, com piora progressiva, que interfere na qualidade de vida da pessoa. Incapacitante, exatamente. Isso tem que ser investigado e muitas vezes a gente vai se deparar com algum diagnóstico, sim. Eu acho que a endometriose, né, de algumas décadas para cá, ficou uma coisa muito mais evidente por diversos motivos. Primeiro, porque a gente postergou a maternidade e a gente sabe que a maternidade tardia ou o fato da gente não ter filhos é um fator de risco para endometriose. Porque os métodos de diagnóstico melhoraram, então a gente introduziu a ressonância magnética, né, o ultrassom com qualidade e a própria videolaparoscopia, né, a cirurgia de vídeo, em que a gente consegue ver com aumento, com zoom, e detectar os focos de endometriose, isso ficou, o diagnóstico ficou muito mais fácil de ser feito, né? Então, talvez antigamente a gente não tivesse um nome para dar para essa doença, hoje em dia a gente tem. Quando né? eu penso uma coisa assim, até de quando eu era adolescente, enfim, que não tinha esse diagnóstico ainda, era muito comum ter cólica, né? Aquela sua amiga que bolsa de água quente, não faz educação física, deixa de fora educação física, exatamente. Exatamente. Eu acho que isso que a Mari falou do termo incapacitante. A paciente que tem dor na relação sexual, né? Exato. Quando você tá... E são coisas que é engraçado que a gente tem que perguntar no consultório. Tem que fazer uma porque sabe por quê, Juliana? Ela já se acostumou. Ela Exatamente. não sabe como é ter exatamente. As pacientes que têm dor, a dor na relação sexual, a gente vê isso direto, né, Mari? Sim. A paciente, ela vai se adaptando. Então, assim, ela troca posição. Ela dá um jeitinho. Então, é a paciente que não consegue fazer a relação sexual numa determinada posição, mas consegue em outra. Consegue de um jeito. Não, vai devagar. Não, então é normal. É normal, eu faço. Eu tenho relação sexual sem dor na posição X. Mas é super restrito, né? Então, assim, às vezes a gente tem que insistir na pergunta. Às vezes ela não vai vir com a queixa pronta. E a gente tem que perguntar. Em algum momento a gente vai detectar. Eu acho, quando a gente tá falando de uma suspeita de endometriose, né? Ela é fundamental. Outra coisa, a dor para evacuar no período menstrual, né? Que não é normal. Então é normal, às vezes, no período menstrual, o intestino ficar um pouco mais solto, ter um pouquinho de diarreia, isso é normal. Agora, a pessoa ter dor não é normal. Então, assim, tudo isso a gente às vezes tem que fazer uma pergunta mais diretamente. E em alguns grupos o diagnóstico é mais difícil, realmente. Por exemplo, na adolescência. Isso, porque a gente acabou de começar a menstruar, então o ciclo é mais bagunçado. Existe aquela questão das menorreia. Exatamente, a paciente tem mais dor. Então, e aí? Até quando levar em consideração que, não, isso está dentro do padrão de normalidade, nos 2, 3 primeiros anos pós-menarca, ou não, agora está na hora de eu investigar. Então, a gente tem que ficar atento a paciente que não responde ao uso de um analgésico, de um anti-inflamatório. Você tá todo mês, não, vamos tomar um remédio. Não tá melhorando. Então, nessas tá piorando. E às vezes ela vem você lá com seus 14 anos, próximo um ano pós-menarca ali, aí depois ela dá aquele intervalo, quando ela vai lá com os 16, 17, cara, dor, ela é muito pior do que eu tava... isso é um sinal de alerta, né? Então, assim, é uma coisa que tá caminhando com piora. Isso a gente tem que... Eu brinco da consulta do adolescente assim, porque aí você pergunta pra ele assim, mas aí você... Não, eu tenho que sair, eu saí da minha aula de geografia, porque eu tava com dor. Mas você não iria pro cinema se você tivesse com essa dor? Aí quando ela fala assim, não,
Eu não iria pro cinema com a minha dor. Porque aí a gente, a gente consegue, né, considerar um pouco que tem a questão do quanto a cólica ela é suportável, mas eu prefiro estar na minha casa, ou quanto a cólica ela é realmente incapacitante, né? Sim. Não, eu não saio com as minhas amigas quando eu tô de cólica. É uma linha tênue aí pra você delimitar quando que você vai investigar. Exato. Não é isso. O diagnóstico de ressonância pélvica. Acho que é uma coisa que a gente... É um exame ruim, assim, né? não é um exame simples, você tem um preparo, você tem, né? Então é um exame que você fica ali durante um tempo dentro de uma máquina, então não é pra pedir pra todo mundo. Mas eu acho que é importante colocar isso também. Na verdade, hoje em dia já está muito bem consolidado que tanto a ressonância magnética, quando ela é feita por bons especialistas, quanto a ultrassonografia com preparo intestinal, né? Que a paciente tem que usar um pouco de laxante antes da ultrassonografia, quando feito também por especialistas, são 2 métodos de diagnóstico, de imagem, que são muito bem consolidados já como suficientes para diagnosticar a endometriose, né? Então, ou seja, são métodos que, apesar de serem um pouquinho desconfortáveis, né? São exames chatinhos, não são invasivos, não causam dor. E são super acessíveis, né, para serem feitos e a gente conseguir fechar esse diagnóstico e fazer o tratamento adequado para o paciente. Mas assim, você acha que para nossa prática clínica, né, você tem aquela paciente, aquela adolescente que também já está com desejo de começar um anticoncepcional, ou seja, ela está começando sua vida sexual, você acha que a gente postergar essa ressonância e conduzir com bloqueio contínuo, você acha que isso é uma prática adequada hoje em dia? Depende da clínica da paciente. Por que talvez o exame seja importante? Porque em alguns casos, quando a gente tem uma clínica muito importante, ou seja, clínica importante, eu digo, uma dor muito importante, a gente tem que investigar se a paciente tem acometimento do intestino, acometimento dos ureteres, ou seja, alterações já de proliferação da endometriose que possam ser perigosas num outro sentido, que precisem ser operadas, né? Então, às vezes, fazer o exame pode ser importante. Se for uma dor, como uma cólica, e a gente fazendo um anticoncepcional de forma que ela não menstrue, né? Isso é importante. Ela tem uma melhora muito boa, ela passou a não tenho mais dor. Eu acho que você pode ir acompanhando. Mas é importante também lembrar que às vezes a dor da pessoa não tem relação direta com a imagem. Sim, um acometimento, né? Isso também é uma coisa que a gente vê. É tão difícil. A palavra decepcionada é um pouco forte. Nossa, mas não deu nada no meu exame. Porque elas ficam esperando. E elas ficam tristes até, né? Porque, nossa, não veio nada no meu exame. Mas a gente já sabe também que a clínica e o exame são coisas totalmente diferentes. E que às vezes a endometriose, por exemplo, um foco que pegue num nervo, ela pode dar muito mais dor, às vezes, do que uma endometriose. Exatamente. Às vezes um exame super florido, cheio de lesões e que tem uma clínica muito mais pobre. Eu acho que exatamente isso. Acho que dentro de tudo isso que a gente vê de endometriose, acho que o mais importante pra gente quando a gente tá falando de consultório e das pacientes é isso. Você lembrar do diagnóstico, sabia que os adolescentes às vezes também podem ter endometriose. A cólica na adolescência, ok, né? Pós-menarca, né? Isso que você falou, aqueles 2 anos, ok. Mas nunca deixar ela tão distante de você quando é uma paciente, mesmo muito nova, reclame de cólica. Com queixas recorrentes. Né? Aquele momento, a gente tem que lembrar dessa possibilidade. Aquele momento talvez seja muito precoce para você já bater o martelo, mas de repente daqui uns 2, 3 anos você já vai estar fechando isso e com certeza melhorando tudo para essa paciente no futuro, seja de dor pélvica crônica, seja a própria infertilidade, que elas já ficam apavoradas quando recebem esse diagnóstico. Tratamento precoce. O tratamento precoce. Eu acho que exatamente, eu acho que 2 coisas importantes quando a gente fala de endometriose. Diagnóstico precoce, para consequentemente te dar um tratamento precoce. Desmistificar o tratamento também, né? Porque elas ficam com muito medo quando recebem esse diagnóstico também de endometriose. De nunca melhorarem da dor, de terem a questão da infertilidade, de não conseguirem engravidar. Como se fosse um diagnóstico de infertilidade. E a gente sabe que tem tratamento, seja ele com medicação, seja ele com cirurgia, há tratamentos disponíveis e tentar aliviar um pouco esse sofrimento relacionado ao diagnóstico, né? Eu acho que o mais triste que eu fico de quando eu recebo uma paciente assim, que fala assim, eu já tenho diagnóstico de endometriose há 5 anos. Como é que você tá fazendo? Não, eu tô fazendo um anticoncepcional, mas sem bloqueio, sabe? Aí você fica assim, putz, foram 5 anos, né? Sim. Um diagnóstico totalmente sem bloqueio nenhum. Porque a sua doença pode estar piorando. Exatamente. A endometriose é um tema enorme, então o nosso objetivo aqui foi exatamente esse. Lembrar da gente fazer um diagnóstico precoce e, consequentemente, promover um tratamento precoce para melhorar a vida dessa paciente
para um futuro.